Antes mesmo de orarmos, é importante aquietar o coração e abrir os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus deseja falar. Muitas vezes, vivemos correndo atrás de tantas coisas: sucesso, reconhecimento, dinheiro, estabilidade, relacionamentos, status. Mas mesmo quando alcançamos tudo isso, parece que algo continua vazio dentro de nós. Esse vazio tem um nome: é a sede de Deus. Fomos criados com uma fome que nada neste mundo pode satisfazer. Essa fome é a presença do nosso Criador. O salmista declarou em Salmos 63:8: A minha alma apega-se a ti, a tua destra me sustenta. Essa expressão não mostra alguém caminhando de forma superficial, mas alguém desesperado, com todo o seu ser, correndo atrás de Deus. Buscar ao Senhor não é algo opcional para quem deseja viver uma vida plena. É uma necessidade vital. Assim como o corpo não sobrevive sem água, a alma não sobrevive sem a presença de Deus. É por isso que, desde o amanhecer até a noite, precisamos desejar encontrá-lo, ouvi-lo e andar em sua direção. Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Jesus mesmo declarou em João 14:21 que aquele que o ama guarda a sua palavra, e a esse ele se manifesta. Ou seja, o Senhor se revela a quem o procura de todo o coração. Se essa mensagem já tocou você até aqui, escreva nos comentários: Eu tenho sede de ti, Senhor. Seguir a Deus não significa apenas falar sobre Ele ou frequentar uma igreja de vez em quando. Significa viver com o coração inclinado, com uma busca constante e determinada. A expressão usada pelo salmista transmite a imagem de alguém que corre sem olhar para trás, que se inclina para frente com toda a força, sem permitir que distrações o desviem do alvo. Muitos tratam a presença de Deus como algo secundário, algo para os momentos de aperto ou desespero. Mas os verdadeiros buscadores não vivem assim. Eles anseiam pelo Senhor ao acordar, em meio à correria do dia, nos momentos de alegria e até nas noites de dor. Eles entendem que sem Ele não há propósito, não há vida plena. E a verdade é que jamais poderíamos alcançar a Deus com nossa própria força. Ele é infinito, santo e está muito além do alcance humano. Mas quando Ele percebe a sinceridade do coração, quando vê a chama da nossa busca, Ele se inclina e se deixa ser encontrado. É por isso que Jesus afirmou: Quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Manifestar-se significa tornar-se real, revelar sua presença. E quando Ele se manifesta, a vida nunca mais é a mesma. Não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque nunca errou, mas porque sempre retornava à busca, sempre corria de volta para a presença do Senhor. Se você deseja ser alguém que não desiste da presença de Deus, declare nos comentários: Eu não vou parar de te buscar. Essa corrida espiritual não é reservada apenas para alguns escolhidos, mas para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. O profeta Isaías declarou: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Essas palavras carregam um senso de urgência, porque o tempo passa, as fases da vida mudam e as distrações só aumentam. Deus não deve ser tratado como uma saída de emergência, como um último recurso quando tudo falha. Ele precisa ser o centro, o primeiro lugar, a prioridade suprema do nosso coração. Todos nós estamos perseguindo algo. Uns correm atrás de estabilidade financeira, dedicando anos de esforço e trabalho intenso. Outros estão atrás de status, acreditando que o reconhecimento das pessoas vai trazer valor. Muitos se dedicam a construir a família perfeita, a casa dos sonhos ou um estilo de vida confortável. Mas a grande pergunta é: onde Deus se encaixa nisso tudo?
Jesus deixou muito claro em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus se torna o primeiro, todas as demais necessidades da vida encontram o lugar certo. Buscar a Deus não é abandonar as responsabilidades, mas sim colocar cada uma delas sob a perspectiva da eternidade. É alinhar prioridades, é entender que nada é mais importante do que a presença dele em nossa caminhada. Se você crê que Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, escreva nos comentários: o teu reino vem primeiro, Senhor. Correr atrás de Deus tem um custo. Não se trata apenas de emoção ou palavras bonitas, mas de escolhas diárias. Às vezes, significa abandonar hábitos que enfraquecem o espírito. Em outras ocasiões, é recusar oportunidades que parecem boas aos olhos humanos, mas que nos afastariam da vontade do Pai. Pode significar trocar momentos de distração por tempo de oração ou renunciar ao excesso de atividades para ter silêncio diante do Senhor. O preço é real, mas a recompensa é ainda maior. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o seu caráter começa a moldar o nosso. Ele transforma nossa maneira de pensar, sentir e agir. O que antes nos atraía perde a força, e a presença dele passa a ser nossa maior satisfação. E essa corrida nem sempre é feita com passos largos e cheios de energia. Muitas vezes é simplesmente segurar firme, mesmo quando o cansaço aperta e quando parece que o céu está em silêncio. É nesse momento que a fé prova sua verdadeira essência: não desistir, mesmo sem sentir. Por isso, Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor recompensa a busca sincera, mesmo quando ela acontece em meio à fraqueza e ao silêncio. Se você está disposto a pagar o preço da busca pela presença de Deus, escreva nos comentários: vale a pena te seguir, Senhor. Buscar a Deus é também aprender a confiar que Ele está no controle, mesmo quando não compreendemos os caminhos. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar além do que está diante dos nossos olhos. Mas é nesse ponto que a fé se torna essencial. Crer no invisível, acreditar que o Senhor está agindo mesmo no silêncio. A busca constante vai transformando os desejos do nosso coração. Aquilo que antes parecia indispensável começa a perder importância, porque a verdadeira paz não está em conquistas materiais, mas em viver debaixo da presença de Deus. O coração encontra descanso, não porque tudo ao redor está perfeito, mas porque descobrimos quem segura todas as coisas em suas mãos. E existe uma revelação maravilhosa. Embora passemos a vida inteira buscando a Deus, a maior alegria é perceber que, na verdade, foi Ele quem nos buscou primeiro. Desde o nosso primeiro sopro de vida, Ele tem nos chamado, atraído e convidado para a intimidade com Ele. Não permita que o barulho do mundo roube esse propósito. Nem distrações, nem preocupações, nem o ritmo acelerado da vida podem ser maiores do que a voz de Deus chamando você para perto. Corra atrás dele, pois é nessa corrida que somos transformados, moldados e fortalecidos para viver a vontade perfeita do Senhor. Se você reconhece que Deus já estava te perseguindo com amor antes mesmo de você buscá-lo, escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por me amar primeiro. A busca por Deus precisa ser diária. Não basta apenas buscá-lo em momentos isolados, como quando estamos em dificuldade ou diante de uma decisão importante. O Senhor deseja ser encontrado em cada instante, seja no amanhecer, no meio da rotina ou na calma da noite. Ele quer caminhar conosco em todos os cenários, nos altos e baixos, na bonança e na tempestade.
O salmista declarou em Salmos 42:1: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa é a imagem de uma necessidade vital. O cervo não corre atrás da água por capricho, mas porque dela depende sua sobrevivência. Da mesma forma, precisamos entender que a presença de Deus não é um acessório, mas a própria essência da vida. E quando priorizamos o Senhor, Ele nos sustenta. Não significa ausência de problemas, mas certeza de direção. Não significa que as lágrimas nunca virão, mas que sempre haverá consolo. Não significa que as lutas desaparecem, mas que Ele nos dá força para vencê-las. Essa busca nos protege contra os enganos do mundo, contra a ilusão de que posses, status ou conquistas podem preencher o coração. Tudo isso é passageiro, mas a presença de Deus permanece para sempre. É por isso que Jesus afirmou em João 6,35: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você deseja buscar a Deus todos os dias da sua vida, declare nos comentários: Tu és o pão que me sustenta, Senhor. Seguir a Deus também significa aprender a ouvir a sua voz no meio de tantas outras vozes que tentam nos influenciar. Vivemos em um tempo em que opiniões, notícias e distrações estão em todos os lugares, competindo pela nossa atenção. Se não estivermos atentos, facilmente nos deixamos guiar pelo que o mundo fala em vez de pelo que Deus diz. Por isso, o Senhor nos orienta em Josué 1:8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo está em manter a palavra de Deus como guia, meditando nela de forma constante até que ela se torne fundamento para cada decisão e direção da vida. A voz de Deus não compete com gritos. Muitas vezes ela vem como um sussurro suave, discernível apenas por aqueles que treinam o coração para escutar. E isso exige disciplina, tempo de oração, leitura da palavra, silêncio diante de Deus. Quando cultivamos esse hábito, nossa mente começa a ser moldada, nossa fé fortalecida e nossas escolhas alinhadas ao propósito eterno. Não permita que o ruído do mundo abafe a voz do Espírito Santo. Quando ele falar, esteja pronto para obedecer, mesmo que não faça sentido imediato. A obediência é a porta para viver experiências profundas com o Senhor. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus em sua vida, escreva nos comentários: Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Correr atrás de Deus também transforma a forma como enxergamos a vida e nossas prioridades. Aos poucos, os desejos que antes dominavam nossos pensamentos começam a perder força. O coração que busca o Senhor aprende a valorizar o que é eterno e a desprezar o que é passageiro. O que antes parecia essencial deixa de ter poder sobre nós, porque a presença de Deus se torna suficiente para nos satisfazer plenamente. A verdadeira alegria não vem de conquistas ou reconhecimento, mas de viver alinhado com o coração do Pai. Quando Ele se torna nosso centro, encontramos descanso mesmo em meio às lutas. A paz que excede todo entendimento passa a habitar em nós, porque descobrimos quem segura todas as coisas com fidelidade e amor. E essa transformação não acontece de forma automática. É fruto de perseverança, disciplina e dedicação diária. Cada oração, cada momento de meditação na palavra, cada ato de obediência fortalece nossa intimidade com Deus e molda nosso caráter segundo a vontade dele. Não importa quantas vezes tenhamos falhado ou quão distante nos sentimos, Ele continua nos buscando. Desde o primeiro instante da nossa vida, o Senhor tem nos chamado, nos atraído e nos convidado para uma relação íntima e pessoal com Ele. Se você deseja que sua vida seja transformada pelo amor e presença de Deus,
Escreva nos comentários: transforma-me, Senhor, pelo teu Espírito. A busca por Deus nos ensina a viver pelo Espírito e não pela carne. É fácil nos deixar levar pelos desejos imediatos, pelas pressões e tentações ao nosso redor. Mas quando nosso coração está firmemente voltado para Deus, começamos a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. Viver em comunhão com Ele significa oferecer cada momento como um ato de adoração. Cada palavra, cada gesto, cada decisão passa a refletir o caráter de Cristo em nós. Nosso amor, perdão, serviço e escolhas diárias tornam-se testemunho da presença do Senhor em nossas vidas. Jesus nos lembra em Mateus 6,33 que buscar primeiro o reino de Deus coloca tudo no lugar certo. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de priorizar o que verdadeiramente importa. Quando Ele ocupa o centro da nossa vida, todas as outras áreas encontram harmonia. Além disso, perseguir Deus com persistência nos dá coragem e proteção contra as ciladas do inimigo. A presença dele nos fortalece, nos dá sabedoria e nos faz vencer batalhas espirituais que sozinhos jamais conseguiríamos. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa segurança em todos os momentos. Se você deseja caminhar firme e fortalecido na presença de Deus, escreva nos comentários: com Deus, eu sou mais que vencedor. Buscar a Deus é viver uma jornada de entrega total. Cada pensamento, cada decisão, cada desejo deve ser colocado aos pés do Senhor. Não se trata apenas das partes fáceis de entregar, mas também daquelas áreas que tentamos controlar sozinhos. Ao alinhar nossa vontade à dele, reconhecemos que ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. A oração diária, a meditação na palavra e a obediência sincera nos mantém próximos do coração de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos protege e nos ensina a valorizar o que é eterno. Ele nos dá forças quando o corpo está cansado, esperança quando a mente está abatida e consolo quando a alma se sente vazia. Mesmo que a vida traga incertezas, medos e desafios, podemos descansar na certeza de que Deus nunca falha. Ele é nosso refúgio, nosso auxílio constante e a fonte de vitória em todas as batalhas. Desde o primeiro momento de nossas vidas, Ele nos buscou, nos amou e nos chamou para perto de si. Portanto, não desacelere. Corra atrás dele todos os dias, de manhã e à noite, em caminhos fáceis e em trilhas difíceis. Quanto mais você busca a Deus, mais ele se revela, transforma e fortalece sua vida. O abraço de Deus é o lugar mais seguro, doce e transformador que você encontrará. Se você está comprometido a viver toda a sua vida buscando a Deus, escreva nos comentários: eu escolho seguir a Ti, Senhor, para sempre.